sobre ele, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, né, continuamos aqui distantes de vocês, tá? Então, só quando vocês, se eu já tinha falado isso uma vez, mas quando vocês forem entrar, coloque o nome de vocês, porque senão depois eu não consigo distinguir quem é quem na chamada, tá? Tem um número aqui, tirar, entra de novo, coloca o nome, por favor. Bom, aí continuando, então, então assim, nós estamos aí, nós partimos, essa semana fez 3 meses já que nós estamos trabalhando online, tá? E aí, ontem o Estado deu uma, uma um calendário, né? Passou lá, não sei se vocês viram, um calendário de expectativa de retorno. E essa expectativa de retorno, ela tem como base, né, tentar voltar aí em setembro, tá? Então, vamos tentar voltar em setembro, tá? Mas vamos ver como é que vai ser. Por quê? Porque também as, as escolas que são particulares, elas entraram com recurso, e aí vamos ver o que vai virar. Então, o plano, então, para quem não viu, tem um plano gradual de volta às aulas para o ensino público, tá? Lembrando sempre, esse plano não tem nada a ver com a gente, é um plano para o ensino público. E esse plano, ele prevê que as escolas comecem a voltar em setembro, um plano gradual de volta. Então, aí para nós não sabemos ainda como é que vai ser, tá? Então, nós ainda não temos uma expectativa de como vai, como nós vamos seguir, tá? Vamos ver o que vai ser. Bom, com relação ao módulo passado, então, como é que a gente definiu aí as notas do módulo passado, né? Foi com base nos exercícios e, assim, essa sala, a sala de vocês, foi muito bem, tá? Foi muito bem mesmo. E grande parte, alguns alunos não conseguiram fazer, mas grande parte dos alunos fizeram os exercícios. Isso é muito bom, tá? Muito bom para vocês, para que vocês consigam evoluir. Eu sempre falo que os exercícios eles ajudam também a evolução de vocês mesmos, né? Tá? Então, eu sei que eu tenho visto muitos de vocês reclamando que está difícil, que tem muita coisa, que no online é complicado, mas, gente, se você tiver vontade de aprender, você vai aprender em qualquer jeito, tá? Então, isso a parte já, mas é porque é de uma maneira e não é de outra, tá? Não é bem assim, tá? Você tem que, se você for buscar aprender, você vai aprender, tá? Eu já falei para vocês, quando não entender, tem a gravação da aula, que você pode assistir de novo, é só me pedir. Agora vai ficar mais fácil, que eu estou conseguindo pôr as aulas no YouTube, então, com isso, eu consigo enviar o link para vocês, fica mais simples, né? Eu sei que quando mandava lá pelo Hotmail, às ficava mais chato de visualizar, mas agora eu consegui, né, na minha conta lá, eu consigo colocar vídeo grande no YouTube, então, por isso, uh, por isso que agora até fica mais simples para vocês aí poderem assistir, né? Então, quem tiver qualquer tipo de dúvida, é só pedir a cópia da aula aí que eu mando, não tem problema, mando o link para vocês e vocês conseguem reassistir quantas vezes forem possível. A troca de módulo ela é bem interessante porque são módulos que são muito parecidos, né? Vocês tiveram aula de Illustrator agora, vocês vão notar
que o Photoshop é bem parecido. A diferença principal e primordial é no uso entre um e outro, né? Então, muitas coisas que a gente tem no Illustrator, a gente não consegue executar com similaridade dentro do Photoshop. Então, mas o Photoshop ele é voltado mais para a área de edição gráfica, né? Mais para a área de edição de imagem. Então, você vai pegar a imagem pronta e vai editá-la, e o Illustrator é mais voltado para a área de criação. Vai muito de cada um para cada um, de uso, de gostar de um meio e de outro, tá? Mas eu, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade em trabalhar com Photoshop do que facilidade em trabalhar com o Illustrator. Eu não tenho tanta facilidade assim com o Illustrator, porque a ferramenta de desenho eu faço as coisas, mas eu consigo criar bem melhor quando eu estou trabalhando com o Photoshop. Uma coisa que eu consigo, que eu tenho muito mais facilidade, tá? E também por ser um software que eu trabalho há muito mais tempo. Então, eu já trabalho com Photoshop há bastante tempo, então, por isso, eu tenho mais facilidade, tá? Então, o conhecimento que eu tenho de Photoshop, ele foi adquirido já há bastante tempo de trabalho, então, por isso, eu tenho essa facilidade, tá? E eu gosto demais do Photoshop. É um software de uso, né? No dia a dia, ele é muito bom, consegue fazer coisas maravilhosas com o Photoshop, então por isso que eu gosto muito dele, gosto muito desse ambiente de trabalho dele aqui, tá? Bom, continuando aí, então, primeiro de tudo, né, que a gente deve entender é o que é o Photoshop, né? Primeiro, já falei para vocês, o Photoshop é um editor de imagens, tá? Ele não foi criado pela Adobe, tá, gente? O, o Photoshop ele é comprado, ele é criado por uma outra empresa menor, tá? Aí a Adobe, ela já trabalhava no ramo de edição, era um pouco diferente, porque o Photoshop ele foi criado em 1987, então faz bastante tempo. Então, o hardware da época era totalmente diferente, as máquinas não tinham tanta tanta potência, tanta uma configuração tão forte que poderia fazer com que essas máquinas funcionassem melhor, mas, né, já era, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Apareceu agora, Ricardo? Beleza. Às vezes, quando acontecer, vocês me avisam que eu tenho que mexer aqui. Então, voltando. Então, assim, o Photoshop, quando ele é criado, as máquinas ainda não tinham tantas opções gráficas, tá? Então, o recurso gráfico era bem fraco mesmo, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos os poucos computadores que nós tínhamos à época, né, já eram poucos. Eles não tinham tanto recurso. Hoje, nós sabemos que os recursos dos computadores são muito maiores do que eram, né? Hoje nós temos os computadores, eles são muito mais potentes. Então, o que mais fez com que o Photoshop fosse evoluindo também foi essa evolução gráfica. Então, primeiro, na sua criação, ele é criado por uma outra empresa, a Adobe adquire. A Adobe ela trabalhava com um software que chamava Adobe PageMaker na época para PC. Então, isso foi no início dos anos 90 ali. Ela trabalhava com esse software chamado PageMaker. E aí, depois, quando ela compra o Photoshop, as primeiras versões, elas rodavam apenas no macOS. Então, as primeiras versões do Photoshop, quando o Photoshop começou quando foi iniciado, quando ele é comprado
pela Adobe, as primeiras edições, as primeiras versões dele rodam apenas no macOS, que é o computador da Apple. Como ela já tinha o seu software de edição para PC, ela decidiu ficar num primeiro momento com esses dois. Mas o PageMaker, que era essa ferramenta da Adobe, ele começou a ficar muito para trás de um outro software que chamava CorelDRAW. O CorelDRAW, ele tinha a versão boa dele sempre foi para a imagem vetorial, né? Ele era um software, o Corel, para quem não conhece, ele é um software similar ao Illustrator, ele faz o mesmo trabalho, a criação de imagens vetoriais. E aí a Adobe ela vai e começa a transformar, a descontinuar o PageMaker, porque ele não tinha mais como evoluir, e investe no Photoshop para PC também. Tá? E aí, a partir do início dos anos 2000, 2003, mais ou menos, 2004, surge a opção do pacote CS primeiro, né? Que era o CS1, CS2, CS3, foi até o CS6, que aí vendia-se, a Adobe vendia o software ou sozinho ou em pacotes, tá? Então, você comprava, quando você ia adquirir, você comprava o pacote CS. Agora, você adquire, né, a assinatura do CC. Depois ele passou a se chamar CC, que chama Creative Cloud. E esse Creative Cloud, ele também você pode adquirir o pacote inteiro, ou então, lá no próprio site da Adobe, você por assinatura, né? Então, você assina o software que você quer. Já já a gente vai falar sobre isso, tá? Uma coisa que vocês vão ver também, com relação ao Photoshop, é que ele é um editor de imagens bidimensional. O que quer dizer isso? Ele vai trabalhar com soluções em 2D, em X e Y, tá? Mas, se você escutar esse tipo de definição, hoje ela não é mais verdadeira. Por que hoje ela não é mais verdadeira? Porque o Photoshop hoje, ele tem a opção 3D, já faz algum tempinho que ele trabalha com essa opção de 3D, e o 3D do Photoshop trabalha sensacional, é uma ferramenta muito boa, vocês vão conhecer ela, tá? É uma ferramenta muito legal, e aí vocês vão notar o tanto que é diferente o 3D do Photoshop para o 3D do Illustrator. Nós conhecemos lá a ferramenta de edição 3D dentro do Illustrator, e nós vimos que ela tinha poucas opções, né? Então, não tinha tanta opção de configuração. Eu até falei para vocês, né, que não tinha tanta opção assim, e também, como se tratava em trabalhar por ângulos, era bem mais complexo de se trabalhar. Então, vocês vão notar que as ferramentas de edição 3D do Photoshop são muito melhores, tá? E tem um segmento consegue fazer edição muito melhor do que nós tínhamos lá dentro do Illustrator, tá bom? Continuando. E outra coisa, quando saber, né, igual tinha lá no Illustrator nas primeiras aulas, eu falei isso para vocês, como saber quando usar um e quando usar o outro, né? Quando eu vou usar o Photoshop e quando eu vou usar o Illustrator. Assim, tem muitos trabalhos, muitos tipos de edição e você pode fazer nos dois, em qualquer um dos dois. Aliás, a maioria deles. A maioria das edições que você vai fazer, você pode fazer tanto no Photoshop quanto no Illustrator. O que eu costumo fazer? Eu tenho mais facilidade em trabalhar com Photoshop. Eu sempre, por eu ser um software que eu trabalho há mais tempo, por eu ter mais facilidade nessa parte de montagem, nessa primeira parte de edição gráfica, então, por isso eu gosto particularmente mais de trabalhar com Photoshop. Mas aí é muito particular de cada um, tá? Então, eu gosto mais de trabalhar com Photoshop. Pode ser que você goste mais do Illustrator. Então, se você vai fazer um serviço, se você vai fazer uma edição que dá para fazer em ambos,
tá? Ó, vou editar um arquivo aqui, tanto Photoshop quanto... Vou fazer um cartaz, por exemplo. Cartaz, tanto Photoshop quanto Illustrator, você pode fazer tranquilamente. Você vai fazer um cartaz e você pode utilizar qualquer um dos dois, tá? Opte pelo que você tiver mais facilidade. Então, vou utilizar como opção o que eu tenho mais facilidade de uso. Ah, eu vou fazer eu tenho que editar uma imagem. Essa imagem aqui ela não está legal, eu tenho que dar uma melhorada na resolução dela. O Illustrator não faz isso. Então você tem que fazer no Photoshop. Ah, eu tenho que fazer um desenho aqui, eu tenho que vetorizar essa logo, porque essa logo eu não tenho e ela está muito ruim, eu não consigo consertar ela no Photoshop. Tem uns errinhos aqui, a cor está estranha. Aí não tem jeito. Vetorização você só vai fazer dentro do Illustrator. Tá bom? Então, tem essas particularidades que vocês vão levar em consideração quando for escolher um ou quando for escolher o outro. Bom, então, o objetivo desse livro, né, o livro de vocês aí, é o de apresentar a vocês os conceitos de edição do Photoshop. Tem algumas ferramentas, tá, e alguns truques que não vão ter no livro. Quando isso acontecer, quando eu falar assim, ó, isso aqui é um truque de edição, não vai ter no livro. Até porque o livro ele vai te apresentar as ferramentas. Algumas coisas a gente vai aprender no nosso dia a dia de se fazer. Hoje eu vou mostrar uma para vocês, por exemplo, que não tem no livro, mas é um truque de edição, é uma coisa que por exemplo, você vai aprendendo conhecendo a ferramenta. Eu conheço a ferramenta, eu sei o que ela faz e fiz um teste e fazendo aquele teste deu certo. Então, eu vou guardando e vai virando truques, tá bom? Então, tem alguns truques de edição que a gente vai aprendendo com o passar do tempo e eu vou tentar passar alguns para vocês. Tem coisas bem legais, bem bacanas, que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. Né? Então, durante esse período que a gente for passando aí, né? Eu vou mostrando. Aí eu aviso a vocês, evidente, falar, ó, pessoal, isso aqui, ó, não, essa ferramenta, ela não tem no livro, então a gente dá um jeito de fazer algum tipo de anotação, alguma coisa do gênero, tá? Mas grande parte das coisas que eu falar, lógico, a maioria das coisas vocês vão estar no livro, vai estar no livro de vocês, e aí eu vou sempre mencionar a página, tá? O Photoshop também, ele tem a versão portátil, e o Photoshop, o mais legal, é que eu tenho uma versão portátil dele, que ela é bem levinha, tá? Então, assim como nós tínhamos lá no Illustrator, eu tenho uma versão do Photoshop, ela é bem leve, é só descompactar, você vai dar 2 cliques. Então, quem falou, professor, eu não podia usar porque meu computador não era tão bom, né? Essa versão do Photoshop, ela roda bacana, tá? Então, depois é só me falar aí. Eu acho que eu tenho a CC também portátil, mas eu acho que ela tá meio pesada, então eu tenho a CS6, que é a versão portable, ela é bem legal de usar, tá? Então, quem quiser depois é só me pedir, eu gero o link e mando para vocês, tá? Bom, e aí vocês vão notar, o livro o livro é composto por 5 aulas, né? Então, essas 5 aulas aí, tá? Mas, igual eu falei para vocês, não dá para passar, tem aula que tem que dividir, tem aula que tem que dar até para poder explicar com mais calma, né? Então a gente vai dividir e aí vai ter um pouquinho mais, tem um conteúdo que eu estou trazendo também, que eu estou montando, então vai dar um pouco mais de 5 aulas. Mas o importante é vocês conhecerem cada ação dessa de uma forma que vocês possam aprender. É lógico que, igual eu falei para vocês, né? Eu entendo quando vocês não têm a possibilidade de ter o software, eu sei das dificuldades, tá? Mas quem puder, quem tiver computador, não deixe de fazer os exercícios lá no Photoshop. Tirando hoje, que o exercício é mais teórico,
quando tiver um exercício de edição, tentem fazer. O Photoshop, ele tem uma versão para celular, tá? Eu só não me lembro como é que ela roda no Android, mas eu não lembro as ferramentas que ela tem. Mas ela tem, sim, uma opção para celular que vocês podem usar, principalmente para irem atribuindo os conceitos. Quando eu falo para vocês de conceitos, é assim, para vocês irem... Não basta você conhecer a ferramenta, tá? Vocês têm que conhecer também o conceito da ferramenta, o que ela faz. Então, assim, o que essa ferramenta pode fazer por mim? Ou quando eu peço para vocês fazerem um cartão, eu falo, mas eu não tenho o Photoshop. Você faz no Canvas, ou você faz, aí no Spark, né? Utilizam a ferramenta gratuita para fazer, para trabalhar, né? O que a gente tem que ter em mente também é que você está aprendendo o conceito de utilização, você está aprendendo o método que você vai fazer esse cartão. Tá? Então, tudo isso você tem que levar em consideração, tá? Quando você está aprendendo. É importante ter a ferramenta? Evidente. Ter a ferramenta instalada no computador é de suma importância, porque você conhece a ferramenta em si e o jeito dela trabalhar. Mas se eu não tenho a possibilidade e a viabilidade, eu vou usar os meios que eu tenho para eu poder trabalhar cada vez melhor. Né? Então, eu tenho só o meu smartphone, então vou tentar fazer com as ferramentas online. Né? Pelo menos eu estou desenvolvendo e aprendendo, lógico, cada um, eu noto pelos trabalhos de vocês, eu espero que vocês também estejam percebendo isso. Cada vez que eu peço um trabalho para vocês, ele vai saindo melhor. Né? Vocês podem notar, vocês fizeram, por exemplo, 2 cartões de visita. Eu garanto que o segundo ficou melhor que o primeiro. Fizeram alguns cartazes, e vocês vão fazer mais. Mas esse outro agora, nós vamos fazer conjunção de imagens, então ele vai ficar um pouco melhor, melhorar a resolução e coisas assim. Tá? Então, cada vez que você faz um trabalho, você sempre melhora. Tá? A repetição, você vai conhecendo melhor as coisas. Tá? Então, por isso, procurem fazer, principalmente quando for exercício de criação, procurem estar fazendo, porque assim, é muito comprovação. Tá? Então, o design gráfico é a arte que você está fazendo, tá? Então, o que você está fazendo, o que você está atribuindo é o design gráfico. O profissional, ele é o designer gráfico, tá? Ele pode ser o designer de maneira geral. Então, o design gráfico, significa basicamente desenvolver algo, né? E hoje esse conceito evoluiu muito. Então, quando a gente falava em design gráfico, a gente falava que era o cara que desenvolvia lá alguns trabalhos, principalmente voltados para a área de impressão. Né? Então, antigamente, quando nós tínhamos principalmente aquela primeira geração, né, de trabalho ali nessa área, né, na área gráfica, quando ela avançou, né, quando as gráficas começaram a usar o uso de computadores, o designer gráfico ele trabalhava prioritariamente em impressão de projetos. Isso foi evoluindo, lógico, somente com o advento ali do computador e dos softwares de edição. Hoje, a edição ela pode ser feita tanto para a área impressa quanto para a mídia digital. É um ramo que cresce muito. Por quê? Por exemplo, porque existem cada vez mais demanda para quem quer trabalhar com isso, para quem precisa, principalmente, trabalhar com isso. Né? Se você, por exemplo, eu trabalho em edição gráfica e eu sou muito bom, você pode trabalhar para diversas empresas, você não precisa nem trabalhar para uma só. Vou usar o exemplo de um cliente meu. Tem um cliente meu
ele hoje ele trabalha com edição de álbuns em geral, seja álbuns de noivas, álbuns de festa. Então o fotógrafo vai, tira a foto, manda para ele, ele edita a foto e edita o álbum, entrega. O que acontece? Então, quando ele começou trabalhando para um fotógrafo. Trabalhava para uma pessoa e desenvolvia para uma pessoa. Aí, ele começou a trabalhar. Começou a trabalhar para ele. Ariel, você quer perguntar alguma coisa? Não. Ah, tá. Desliga o microfone fazendo favor, senão fica... obrigado. Então, aí ele começou a trabalhar para ele mesmo, e ele começou a ter mais contato com mais fotógrafos, e aí ele abriu a própria agência dele. Então, assim, é um mercado que ele tem muito acesso, tá? Ainda mais hoje, que a gente vê que as pessoas, né, o método, né, de criação, hoje ele está muito voltado para a área digital. Vocês vão ter um livro que chama Empreendedorismo Digital, e a gente fala muito isso. Fala como modificaram as coisas, e principalmente as ações de divulgação, tá? Tem os conceitos mais antigos, né? Ainda tem, principalmente nós aqui, ainda trabalha muito com a impressão de coisas, impressão de cartaz, panfletos, essas coisas assim. Mas tem o lado novo também. E você pode desempenhar a mesma coisa, seja por edição de imagem, seja por edição de vídeo. Hoje tem plataforma gratuita até para vídeo, né? Que é uma coisa que não se imaginava, né? Não se imaginava você, há 20 anos atrás, não se imaginava você poder criar a sua propaganda e colocar ela gratuitamente lá numa plataforma de vídeo, igual nós temos no YouTube hoje. Tá? Então, por exemplo, eu não imaginava, quando eu dava aula lá em 2000, que eu poderia um dia... Quer dizer, na verdade, a gente imaginava, mas não imaginava que seria dessa facilidade, né? De você poder pegar, ficar em casa, né, falando ao vivo, né? Eu imaginava assim mais gravado, mas ao vivo, transmitindo as coisas, e ter uma plataforma que armazenasse isso gratuitamente para você. Então, hoje a gente tem muito mais acesso à tecnologia de uma maneira muito mais fácil. Os meios de divulgação melhoraram muito. Aí vai muito de cada um, muito do método que cada um vai usar para fazer, para divulgar o seu produto, para divulgar o seu serviço e assim por diante. Tá? Então, ser um design gráfico é muito importante. Depois eu mando esse texto para vocês, eu mando lá no grupo, tá? E aí vocês vão entender um pouco mais das definições do design gráfico. Aí na página 14 ele começa a falar da psicologia das cores. O que isso quer dizer, gente? A psicologia das cores é o seguinte: é um meio de interpretar uma cor para fazer para você fazer o uso dela, para ela ajudar na sua divulgação, tá? Cada cor, ela tem uma intensidade, cada cor, ela tem uma característica diferente. Quando vai montar algo, quando as empresas, principalmente as empresas de marketing vão montar algo, eles optam sempre por verificar o que aquela intensidade de cor pode fazer, tá? Então, hoje em dia, é bem mais simples, mas esse estudo é um estudo psicológico sério, ele leva em consideração vários fatores para principalmente quando as empresas vão testar determinado produto, ou então quando as empresas elas vão criar uma determinada propaganda. No livro está separado algumas cores, tá? É evidente que nós temos mais, mas estão separadas aí algumas cores que nós utilizamos para
principalmente para poder chamar a atenção, né, em alguns tipos de situação, tá? Tem que tomar bastante cuidado, às vezes vocês vão fazer uma criação, muita cor, se você exagerar na quantidade de cor, fica ruim, e cor nenhuma também fica ruim. Então, o balanceamento é o melhor. Ou, igual eu falei para vocês, hoje, dependendo da empresa, ela opta por trabalhar num visual que eles chamam de mais clean, né? Hoje o branco é muito usado, né? Ou cores mais claras, e aí vai depender de situação para situação, né? Se é uma ação para chamar atenção, cada ação, cada tipo de ação de marketing, ela vai requerer, né, um determinado comportamento na hora do seu desenvolvimento, tá? Então, conhecer a psicologia das cores ajuda bastante, e quando você conhece elas, você começa também a prestar atenção em algumas coisas, tá? Somente quando você anda na rua. Vocês vão notar que grande parte das coisas que nós fazemos aí nas ruas, nós vemos na rua, tá? Ela leva em consideração essa parte aí de psicologia de cor, tá bom? Bom, então, aí no livro, ele começa falando aí na página 14 do vermelho. Então, o vermelho é uma cor que chama muita atenção, é uma cor pulsante, né? Uma cor que transmite bastante energia, tá? E é uma das cores que são chamadas de cores quentes. Quando você vê algo vermelho, né? Por exemplo, a gente vê lá a Ferrari. A Ferrari, ela tem todas as cores. Só que a Ferrari que mais chama atenção é a Ferrari vermelha. Então, quando você vê algo vermelho com choque, ele te chama atenção e você fica propenso a olhar. Tá? Então, é uma cor que ela vai chamar, você vai olhar e vai prestar atenção naquilo. Tá? Então, é por isso que algumas empresas optam pelo uso do vermelho em seus cartazes. Por exemplo, principalmente quando você coloca um outdoor na rodovia, né? Coloca um outdoor de uma empresa na rodovia, as pessoas que estão passando, elas estão passando muito rápido, então tem que ser uma coisa que chame a atenção, que a pessoa olhe, né? Então o vermelho é muito usado, tá? Ali na página 15 tem um exemplo. É um cartaz simples, com poucos dizeres, tá? De um restaurante ali, de uma hamburgueria, e aí ele tem esse fundo vermelho. Aqui, como foi para impressão, ele perde um pouco da cor, mas se fosse para utilizar esse material no monitor, numa cor, num padrão RGB, vocês iriam notar que ela seria bem mais forte, tá? Então, e outra coisa, o vermelho, não adianta você colocar algo que vai impactar e colocar muita coisa escrita, tá? Porque é uma coisa que ela prende a atenção, mas ela ao mesmo tempo ela irrita, então tem que ser uma coisa rápida, a pessoa vê, chamar a atenção dela, mas não ficar querer olhar por muito tempo, tá? Na página 16, ele vai falar do azul. O azul, ele transmite calma e confiança. Então, eu vou citar um exemplo que vem muito ao caso. Tem uma empresa de aviação que chama Azul. Essa empresa chamada Azul, ela não iria chamar Azul, tá? Por que ela se chama Azul? Quando ela foi criada, quando ela foi inaugurada ali, começou a entrar nesse mercado, era uma empresa menor, de voos mais de pequenos, assim, de táxi aéreo, que eles chamam, né? Que é com aviões menores. Aí ela teve um aporte financeiro de um grupo estrangeiro. Então, veio uma grana para ela investir, só que aí, o que aconteceu? Teve um acidente, caiu um avião da TAM. E aí a aviação civil no Brasil, ela passou por um processo muito difícil, tá? Que foi o de
começou a ter uma desconfiança muito grande. Ariel, já já a gente vai falar das paletas de cores. Essa é o uso das cores. Já já a gente vai falar dela. Mas você tem mais ou menos esse sentido. Então, passou a ter muita desconfiança, né, sobre a aviação civil, e aí eles ia ter outro nome, aliás, ela já tinha outro nome, era o sobrenome do dono da empresa, e aí eles foram e decidiram utilizar o nome Azul, tá? Porque aí a pessoa, mais uma estratégia, tá? Entre o céu, né? O céu é azul, também para passar uma relação de calma, que aquele período ia passar, que aquilo seria melhor. Então, o azul é muito usado quando a gente quer transmitir calma. Geralmente, você vê muito azul, aí na página 17 mostra também, em agências de viagem. Então, quando você quer sair de viagem, você não quer passar por nenhum momento de turbulência, né? Você quer que seja uma coisa calma, uma coisa tranquila, que você vá curtir. Então, por isso que as agências elas também usam muito do azul para transmitir essa sensação de calma, tá? De que você está indo para lugar, seja ele qual for, para ter o retorno, para voltar melhor, tá? Bom, a 17 é o amarelo, e aí o amarelo o amarelo ele tem duas coisas dentro dele. O amarelo ele te deixa feliz, é uma cor que te deixa contente se usar o amarelo. Só que o amarelo ele também, se você ficar muito tempo perto dele, ele é uma cor que te irrita. Tá? Então, muitos das empresas de fast food, por exemplo, já já a gente vai falar do McDonald's, muitas dessas empresas utilizam o amarelo, tá? Porque ao mesmo tempo que você está ali, ela vai te dar o ar de, de, de energia, né? Para você comer rápido e ir embora. Tá? Então, quando você quer criar algo que vai ser algo que vai estimular as pessoas, você usa bastante do amarelo. Ele é usado muito quando você vai trabalhar com sites. O amarelo ele é usado muito quando vai fazer a apresentação de alguém. Você, por exemplo, ali no livro tem um exemplo legal na página 18, que ela mostra os cozinheiros e a placa está em amarelo. Tá? Então, geralmente tem um comando lá do CSS que faz a imagem aumentar e aparece fazer esse tipo de coisa, assim, por exemplo, esse tipo de ação, uma placa aumentando e vindo para frente, né? É bem legal o amarelo. Trabalhar com ele, não também, mais uma vez, não tão amarelado, que ele te irrita. O verde aí está na página 19, o verde significa equilíbrio, saúde, significa prosperidade, tá? Então, a escola ela era predominantemente verde há um tempo atrás, agora mudou. Já foi bastante tempo, né? 35 anos mais ou menos ela foi verde. Mas já tinha uma lógica, o dono é palmeirense. Agora mudou, é o filho, então o filho não curtiu o verde. Bom, então, o verde você relaciona muito à saúde, né? Por causa principalmente do verde ser o símbolo da natureza também, tá? Então a gente correlaciona os dois e eles são correlacionados muito à saúde, tá? E aí uma coisa que a gente tem que se atentar também quando você vai utilizar a cor verde é você fazer por exemplo, quando vai trabalhar com sites relacionados à área da saúde, vocês vão notar que ele sempre tem um fundo verde. Às vezes não um verde escuro, tão escuro, mas um verde mais claro, umas tonalidades, ou mesmo que seja só de relance, tá? Então, dá para notar aqui. Só ver um negócio aqui, eu consigo acessar um site.
Aí ele tem muito uso, ele usa muito verde e o azul para transmitir calma, né? E aí eles fazem essa mesclagem e aí você, né, você tem uma você tem uma situação, o nosso próprio cérebro ele produz que é algo mais bacana. Bom, pois o laranja está aí na página 20, né? Então aí o laranja, ele é como ele é ele é quase um amarelo, né? Ele é uma variação de amarelo. Então o laranja a gente também usa a gente usa para relacionar ele também com energia, né? Então o laranja ali, ele é uma cor, ele não vai te irritar tanto, tá? Apesar, o amarelo, como ele é uma cor muito forte, você ficar com muito uso dele, ele irrita bastante. O laranja não. O laranja é uma cor que você consegue, principalmente quando você vai clareando ele um pouco mais, trabalhando com algumas alguns outros vamos falar tipos de laranja, uma intensidade, tá? Você vai vendo que o laranja você consegue fazer coisas bem bacanas. A gente, quando nós vamos trabalhar na área de edição, principalmente na área de web designer, né, quem vai seguir esse rumo assim, quando você vai trabalhar, você vai notar que você dificilmente trabalha com a cor pura. O que é isso? Dificilmente você vai digitar lá no seu código, dificilmente você vai digitar lá yellow, blue, red, black, que são as cores puras, né? Aliás, também outra coisa vai ser, geralmente não, sempre, ou você digita o nome da cor, né, quando você vai fazer uma página web, ou você digita o código hexadecimal. Geralmente a gente digita o código, que é mais simples, né? A gente vai lá no Adobe Color ou vai no próprio Photoshop e vê a cor que está utilizando e aí a gente consegue acessar ela, tá? Então, o laranja, ele é muito estimulante e vocês vão notar, ao contrário do amarelo, você consegue usar o laranja, por exemplo, fazer um banner inteiro só laranja, igual tá ali, tá aí na página 21 lá em cima, ele mostra um banner inteiro, né, só de laranja. Aliás, na verdade, o site inteiro deve ser só laranja. E ficou muito bacana esse site aqui, tá? Depois é o roxo, ele representa riqueza, nobreza, sabedoria, tá? O roxo é a nossa cor agora. Tá? Então, ali na página 22 tem um exemplo do uso do roxo. Você vê que essas cores mais fortes, como você consegue usar muito bem com o branco, né? Por exemplo, quando você vai usar uma cor mais forte, quando você vai usar uma cor mais forte, você vai utilizar o texto em branco, você vai notar que ela fica muito bacana. Igual tá aí na página 22. Tá? Então, fica um negócio bem legal. E o roxo é uma cor que ela tem sido muito usada agora. É uma cor que não era tão utilizada. Se você pegar sites mais antigos, vocês vão notar que não tem tanto o uso da cor roxa, tá? É uma cor que não era muito utilizado, mas agora, como o design vai evoluindo também, é outra coisa que vocês têm que estar bem atentos, né? Então, quando você vai fazer uma criação, tem que estar bem atento à evolução do design, né? Por exemplo, talvez daqui a um tempo, essas cores que eu falei para vocês já mudem tudo, tá? Então, tem que ser levado tudo isso em consideração também, tá?
Bom, e aí tem o branco, que está aí na página 22. O branco, ele é a cor da luz, e o branco, ele é fundo para tudo, tá? O branco, como ele é? O branco, a cor branca, ela é a soma de todas as cores. Então, quando você vai procurar o branco, ele é a soma de todas as cores. Então, o fundo claro, ele é muito mais fácil de se trabalhar, tá? Geralmente, quando você vai trabalhar no design, o seu fundo vai ser mais claro, né? Para que você consiga desenvolver melhor, tá? Então, fundo branco é muito utilizado. E também, como o branco ele emite bastante luz, né? A gente utiliza também bastante ele quando você vai fazer algo que tem que ter um destaque, principalmente às vezes um evento noturno, por exemplo, assim, tá? E também aí na página 23 ele vai falar do preto. O preto é a cor que você tem que tomar mais cuidado para usar. Não é, apesar de parecer, mas não é simples. Ele é uma cor bem elegante, mas tem que tomar bastante cuidado para usar ele, para não ficar muito escuro, tá? Se o branco é a soma de todas as cores, o preto é ausência de cor, tá? Então, quando você vai usar uma cor preta para fazer alguma coisa, para desenvolver algo, né, você tem que tomar bastante cuidado para ver se aquilo vai ficar bem bacana. Essa criação ali na página 23 ficou sensacional. Outra coisa também é pensar no objetivo da impressão, né? Se for trabalhar com impressão, é mais complicado ainda, tá? Mais complicado ainda quando você vai trabalhar no quesito impressão. Bom, e aí tem alguns exemplos, né? O exemplo do McDonald's, e aí o McDonald's é usado de exemplo porque ele usa o vermelho, quando você vê na placa, o vermelho e o amarelo. Então, quando você está passando, aquele vermelho te dá a vontade, o desejo, e o amarelo te dá fome. Aí você entra para comer lá, é um laranja lá dentro do restaurante, é uma mistura de laranja com amarelo. Aquilo é para te irritar, para você comer logo para ir embora. Então, até isso, eles foram estudando, né? Um motivo de um palhaço ser o garoto propaganda é porque, a princípio, não, o McDonald's ele foi um restaurante criado nos Estados Unidos. A princípio, os adultos não tinham o objetivo de ir almoçar num restaurante McDonald's, né? Não tinha essa por característica aí, tá? Então, foi-se adotando, né, essa característica de querer e frequentar um restaurante que fosse, né, fast food, e foi melhorando. Aliás, tem um segredo. O McDonald's, a loja McDonald's, da maneira que ela em grande parte, ela existe mais aqui no Brasil, tá? Nesse negócio de você ir lá, ser algo divertido. Geralmente, o McDonald's Internacional, ou ele tem só o drive-thru, ou ele tem uma cabine, que você não tem algo para você entrar dentro, é só uma cabine. No centro de São Paulo tinha um assim, que era só a cabine e você comia na praça. Ou a loja é algo muito ruim de você ficar dentro. Então, só no Brasil que ela é da maneira que a gente vê assim no nosso dia a dia, tá? Então, só aqui que a gente tem essa relação, tá? Do McDonald's, esse jeito do McDonald's de trabalhar. Antigamente também, que a gente tem que pensar, o McDonald's ele não tinha tanta concorrência igual tem hoje. Tá? Hoje o McDonald's ele tem vários, né, serviços que trabalham aí também com fast food, né? Aqui no Brasil ele era nenhum, né? Aí depois começou a vir os internacionais, mas mesmo lá nos Estados Unidos ele foi o primeiro, aí depois começou a vir o Burger King e assim por diante, tá? Então, ele foi o primeiro, por isso que ele tem esse domínio do mercado, e aí ele começou a vir outro. É igual
lá já vou falar de um outro produto como exemplo, mas lá nos Estados Unidos também, lá só tinha, antigamente tinha dois produtos, dois refrigerantes só, tinha a Coca e a Pepsi. E chegou um momento, a Pepsi ela chegou a ser maior que a Coca lá. E aí foi onde a Coca-Cola decidiu expandir o seu produto para o mundo, conhecendo as regionalidades de cada país. Tá? Então, se você pegar há 30 anos atrás, hoje é comum, né? E, aliás, hoje também tem muitas marcas de refrigerante. Mas se você pegar 30 anos atrás, não era tão comum se tomar refrigerante igual se toma hoje. Não era uma coisa que era tão simples, tá? Então, assim, se existia tanto. Mas foi algo que foi evoluindo. Então, tivemos outras coisas também. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Tivemos várias outras empresas, tá, que trabalham também com essa opção de você utilizar a psicologia de cor para poder designar melhor o seu produto. Aqui no Brasil nós tivemos algumas, tá? E aí, essas empresas também, elas lutaram, correram muito para fugir ali da parte da concorrência, né? Vou só abrir aqui para vocês verem, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto bastante de usar, que foi da própria Coca, igual eu estava falando agora, tá? Quando, quando a Coca chegou aqui no Brasil, né, ela, ela veio só com a Coca, só com o produto Coca-Cola. Tá? Então, ela não veio com, ela não veio inicialmente com os outros produtos que a gente conhece hoje. Tá? E no Brasil, a gente tinha uma cultura, tinha uma refrigerante de laranja que chamava Crush. Só quem é velho vai saber. E as outras empresas também tinham seus refrigerantes de outros sabores, laranja, limão. Então, por exemplo, tinha a Antártica de laranja e tinha a Brahma de laranja, né, que eram, na época, de refrigerantes. Tinha. Aí a Pepsi veio e criou a Suquita. Foi então que a Coca ela se viu obrigada a criar um refrigerante de laranja para atender o público brasileiro também, porque senão ela ia perder muito espaço. Tá? Então, por isso, é... por isso que surgiu ali essa opção do refrigerante de laranja. E a Fanta ela leva um monte de coisa em consideração também. Então, ela leva um monte de coisas em consideração quando ela foi criar o design dela e quando foi melhorando também. Tá? Quando ela foi, esse design ela foi melhorando até chegar no hoje. A princípio, ela veio só com a laranja, hoje tem outros sabores ali, tem guaraná, tem uva e assim por diante. E hoje também, igual eu falei, era um produto que era para atender estritamente o mercado brasileiro e depois, hoje não tem mais isso. Tá? Hoje é um produto que atende o mercado mundial. Não tem mais essa questão aí de atender apenas o mercado brasileiro. Tá? Bom, e aí falando em cores, a gente já falou sobre isso, tá? Então, aí na página 23 ele começa a falar sobre a questão das cores, tá? E aí é o seguinte, aí na página 24 ele vai falar sobre o padrão RGB. A gente já discutiu isso
lá nas aulas de Illustrator, tá? A gente já falou sobre essa questão, né, das cores RGB. RGB é Red, Green, Blue, então é vermelho, né? Vermelho, azul e verde. E essa mistura de cores, ela vai produzir todas as outras cores, tá? Vocês vão, já a gente vai mostrar dentro do Photoshop para vocês, vocês vão notar que, né, você tem as intensidades dentro da paleta de cores e elas vão produzindo cada uma das suas cores, né? O RGB é um padrão que nós vamos usar estritamente quando você vai criar um objeto, criar algo que seja para exibir num monitor. Então, você vai criar um banner de um site, por exemplo, um cartão virtual e assim em diante. Então, você quer fazer esse tipo de criação, você vai partir para a opção RGB, tá? São muitas cores possíveis, tá? Ali no livro ele até fala, a capacidade do RGB chega a 16,7 milhões de cores. Então, é muita cor que você pode chegar, tá? E, geralmente, você escolhe a cor padrão, por exemplo, você escolhe o tom, você escolhe lá o vermelho, e desse vermelho você vai produzindo as outras cores, tá? Então, você vai produzindo a partir dele ali, tá bom? Bom, depois eu mando, vou mandar lá no grupo de vocês isso aí. E o CMYK, né, quer dizer ciano, magenta, amarelo e preto, são as cores que nós usamos quando nós vamos criar algo para impressão. Então, você tem algum tipo de aplicação, algum tipo de produção, você vai utilizar estritamente para impressão, tá? Você usa esse padrão de cor. Nós trabalhamos bastante com o padrão CMYK, porque grande parte dos trabalhos que nós fizemos lá dentro do Illustrator, eu optei por usar a opção de impressão. Na produção do seu arquivo, ou na produção do que você vai fazer, não muda nada, tá bom? Não vai alterar em nada a produção do seu arquivo. Então, por exemplo, eu tô trabalhando com alguma coisa aí, e aí eu preciso utilizar o padrão CMYK. Ou depois eu terminei e vou passar para o RGB. Isso na estrutura, no uso da ferramenta, não vai mudar nada. CMYK é ciano, magenta, amarelo e preto, Ariel. O C é de ciano, o M de magenta, o Y é yellow, que é amarelo, e o K é o black. Tá? Então, isso no uso da ferramenta não vai mudar nada. Tá? As ferramentas trabalham da mesma maneira. O que vai mudar é depois na configuração das cores e na exibição das cores, principalmente. Bom, então, mas no dia a dia não muda em nada, não. E aí, na página na 26 e na 27, ele vai mostrar, né, a estrutura de cada um. Se você notar bem, lá na paleta de cor, se você colocar 100,000, ele vai mostrar o azul puro. Se você colocar o 100 só no magenta, ele vai mostrar o magenta. Mais dificilmente nós vamos utilizar ali uma cor apenas, tá, pura para trabalhar. Dificilmente a gente vai utilizar uma cor pura, porque a gente, nessa estrutura de cores, tá? Geralmente, hoje em dia, se trabalha muito com várias cores ao mesmo tempo, para que você tenha um trabalho cada vez melhor. Bom, pois eu mando. Aí no livro, na página 29, ele começa a falar da temperatura das cores, tá? Como assim trabalhar com uma cor quente? O que isso significa, tá? Significa que que você vai usar, a cor que você escolhe para utilizar em um trabalho,
essa cor, ela vai te ajudar muito, tá? Na produção final. Então, cada cor que você escolhe, seja ela cor fria ou uma cor quente, ela vai ser precisa para um esquema de trabalho, tá? Então, por exemplo, se você quer trabalhar com trabalho em monocromático, o que quer dizer isso? Você vai trabalhar com preto e branco e suas variações, tá? Por exemplo, eu vou trabalhar com cinza, com cores assim, tá? Ali na página 30, ele mostra ferramentas que vai auxiliar você na criação de cores. A que eu gosto, ver se eu consigo abrir aqui, é o site da Adobe. Né? Que é o Adobe Color. Então, já mostrei para vocês, né, o site color.adobe.com. Tá? Eu gosto muito desse site. É um site que a gente consegue ver as variações de cores, tá? E ele vai mostrar a cor lá em hexadecimal. Olha lá. Então, por exemplo, posso só eu ir clicando aqui e ir mudando para eu ver o padrão que eu quero. E aí vocês vão notar que dificilmente, ó, você vai conseguir chegar a um padrão. Por exemplo, aqui é o código dela em hexadecimal, ó, F, por exemplo, esse de vermelho aqui é um hashtag, né? FA2E1B. Se eu usar essa cor num site, ó, vou pegar um exemplo num código HTML aqui para vocês verem como é que trabalha um código HTML. Ó, vou pegar esse. Vou pegar esse aqui que está saindo. Body, color, igual. A gente põe hashtag. Deixa eu ver que número que é lá, né? Copiar aqui. Ó, eu ponho o código. Salvar. Ver se ele vai acertar a cor. Olha lá. Ele pinta o meu site de vermelho. Aqui tem uma instrução, vocês vão aprender também, tá, gente? Por exemplo, então a gente usa muito quando vai fazer página, muito isso aqui, ó. Porque você trabalha com o código hexadecimal. Por exemplo, eu quero trocar, quero colocar essa cor, esse azulzinho aqui. Copio aqui, ó. Volto lá no meu código e troco aqui de novo. Salvar. Abro a minha página. Aqui tem um código. Tem um código aqui. Eu fiz um código em JavaScript. Aí, ó. Ele trocou para mim. Tá? Então, é muito importante a utilização desses sites, por exemplo, ou desse tipo. Ou então, pô, professor, mas eu não quero usar o site. O Photoshop faz esse mesmo trabalho. A diferença é que aqui você está vendo, você pode ir modificando manualmente até chegar na intensidade que você quer. Outra coisa, então ele mostra aqui, ó, o código hexadecimal, o código RGB, você também pode usar lá quando vocês forem criar a página de vocês. Então, ó, ele mostra aqui, ó, se eu colocar 250, 27, 38, ele vai mostrar esse vermelho do mesmo jeito. Ou então eu posso mudar aqui, ó, e mostrar a cor em CMYK. Tá? É bem bacana. Já já eu vou mostrar lá no Photoshop como funciona. Então, tem esses outros sites. Esse é o primeiro que aparece aí na página 30, color.adobe.com, tá? Então, mas tem esses outros também. Eu gosto mais do Adobe Color porque o Adobe Color ele já vai mostrando para mim a intensidade, né? Ou então abrir o próprio Photoshop. É que o que pode acontecer, às vezes você não ter o Photoshop em mãos, né? Não vai ter ele ali na hora para você poder fazer a configuração que você quer, rodar a estrutura que você quer. Bom? Vou voltar lá para apresentar. Bom, então, aí mostrei para vocês.
Então, por exemplo, aquele mesmo esquema que a gente fez lá no site, a gente pode fazer dentro do Photoshop. Então, nós usamos muito essa tela, tá? Lá dentro ela é a mesma ferramenta que a gente usou dentro do Illustrator. Então, aqui mostra seletor e aqui você escolhe a cor, aqui você vai mostrando a intensidade. Então, você pode ir nos números aqui, ó. Aqui tem, ó, RGB, CMYK, tá bom? Ou a porcentagem ali, que ele pode trabalhar também de cada cor. Aí, o esquema que você vai trabalhar de cor vai depender muito do que você necessita, tá? Bom, aí no livro de vocês, na página 33, ele vai falar sobre tipografia. Então, tipografia, ele nada mais é que o estudo das fontes. Então, quando você vai trabalhar com conteúdo, principalmente para a web, tá? Você tem que se preocupar muito com a tipografia. Por quê? Porque nem todos os sites, eles conhecem todas as fontes, tá? Então, quando você vai e seleciona uma fonte, você tem que testar para ver se essa fonte funciona naquele determinado, não no site, perdão, naquele determinado navegador. Na verdade, quando nós vamos programar, vou mostrar um aqui para vocês, um site, por exemplo. Quando nós vamos programar, seja o site qual for, você trabalha, deixa eu ver se isso aqui, olha lá, com um conjunto de fontes, ó. Por exemplo, esse aqui é um conjunto de fontes, são fontes serigrafadas, esse aqui. Deixa eu ver esse outro aqui. Aqui, esse aqui também, ó. São fontes serifadas, que a gente chama. Mas vocês vão ficar tranquilos, vocês vão aprender. Então, a importância da tipografia é você conhecer e saber qual fonte correta para usar para determinado trabalho. Tá? Então, eu vou ter eu tenho que fazer uma edição e qual fonte eu devo usar? Aí eu abro o navegador, eu testo antes para ver se aquela fonte que eu coloquei, ela realmente se adequa ao meu trabalho. Então, isso pode acontecer muito, porque, igual eu falei, depende de navegador para navegador. É lógico que grande parte das pessoas usam o Google Chrome, e aí, como se usa o Google Chrome, você tem, né, você tem ali uma quantidade de fontes que o Google Chrome aceita muito maior, tá? Geralmente, as fontes mais padronizadas, a gente usa o Chrome aceita. Qual que é o problema de colocar uma fonte que o Chrome que o navegador não aceita? Seja ele o Chrome, o Edge, Internet Explorer. O problema é que se o navegador não aceitar a sua fonte, ele vai pegar uma fonte genérica, uma fonte similar, e isso aí pode deixar o seu site todo bagunçado, tá bom? Mas a gente vai aprender isso aí. Então, vocês têm que entender. Às vezes, os alunos perguntam assim, professor, tem como colocar fonte no Adobe? Tem, mas será que é interessante? O que você pode fazer quando você vai usar uma fonte específica em um site é salvar aquela área do site como imagem. Isso não é usual, não é bom, a resolução fica pior. Mas, se for o caso, especificamente, você precisa de uma fonte específica para usar em uma área do site, opte por fazer esse tipo de configuração. Bom, outra coisa ali na página 34, 35, ele vai mostrar para vocês alguns estilos, tá? Alguns estilos de texto. Tem umas fontes bem bacanas. Tem um exemplo de uma página ali, ó, de aplicação. Bem legal. Fizeram isso aqui. Aí também tem os tipos de fontes, ó. Por exemplo, aí na página 36 ele vai falar das fontes serifadas, tá? Que são essas fontes que têm um acabamento mais pontudo, né? Tem vários exemplos ali de fontes, e são fontes que utilizam o padrão. Quando você vai configurar para utilizar esse tipo de fonte, você não precisa ter medo
de errar, porque essas fontes assim, geralmente elas não o site reconhece. Como elas usam um padrão, o site vai reconhecer elas, tá? Não tem um perigo do site não as reconhecer. Bom, então, ali na página 38, ele vai falar sobre o nosso querido Photoshop, né? E qual que é a primeira visão dele? A primeira coisa que vocês têm que entender é o que ele faz. Então, ele fala ali o que é o Photoshop. O Photoshop é um software de tratamento de imagens digitais, criação de bitmaps para a mídia, seja ela impressa ou seja ela digital. Então, a diferença primordial entre o Photoshop e o Illustrator já começa aí, né? No bitmap. Então, uma imagem em bitmap não, é fonte serifada. Ele só escreveu sofisticado. O Michael falou que lá na página está escrito errado. Onde? É serifada o nome, tá? Bom, continuando. Então, assim, igual eu falei para vocês, foi criado ali nos anos 90, comprado pela Adobe. Então, o que a gente tem que lembrar? Quando um programa, uma imagem, ela é uma imagem bitmap, ela é formada por pontos. Então, ela tem uma determinada resolução, e essa resolução ela determina quanto você pode esticar ela ou não. Tá? Então, é isso que determina uma fonte, um bitmap ou ou então ser uma imagem em vetor. Tá? Então, são essas definições que a gente tem que usar ali. Hoje, o Photoshop ele é o mais usado no mundo, não adianta, não tem, tem ferramentas similares, por exemplo, tem uma ferramenta que chama GIMP, ela também é para edição de imagem, mas a quantidade de ferramentas e a qualidade das ferramentas igual tem no Photoshop, não tem igual. Tá? O Photoshop ele é muito bom. Se você pegar uma agência, dificilmente você vai ver uma agência que não use Photoshop. Bom, e aí, como se adquirir o Photoshop? A gente vem aqui no site. Então, vem aqui no site da Adobe. Esse é o site da Adobe em português, tá? E aí você clica aqui, ó, compare os planos. E ele te mostra as opções de compra do Photoshop, tá? Então, tem alguns outros tipos de planos. Então, só o Photoshop, se você não tiver nenhum tipo de desconto, R$ 90 por mês. Mas aí você pode clicar aqui, ó, na opção estudantes. Aqui é para todos os aplicativos, mas vamos supor que eu só dou aula. Ele não... Eu queria só o Photoshop. Aqui tem um esquema que só do Photoshop ele é mais barato. Aqui, ó. Photoshop 43, mas tem uma opção sim para estudante. Você pode adquirir só o Photoshop. E aí eu acho que ele sai R$ 20 por mês, uma coisa assim, tá? Você pode, para baixar o Photoshop, você tem a opção, você pode baixar ele. E aí, aqui no site da Adobe, ele te dá a opção de você utilizar ele por 7 dias. Tá? Então, te dá a opção aí de 7 dias para você utilizar, você baixa, tá? Então, para fazer a opção dos downloads aqui. Para entrar na página, você escolhe, olha lá, Create Cloud Apps. Aí você escolhe a opção que você quer, carregar, e durante 7 dias você pode utilizar, tá? Tem que fazer um login. Vou continuar com a minha conta do Google. Vou fazer um
Então, você faz o login com sua conta. Eu, por exemplo, usei minha conta do Google, mas você pode criar uma conta na própria Adobe. E aí tem as opções aqui, ó, todos os softwares, tá? Vamos por fotografia. E aí aqui, ó, tá? Tem a opção avaliar, é só clicar aqui, avaliar. Você vai baixar, ele vai instalar, ó, clica aqui em avaliar, ele vai instalar. Vou colocar não para. Ele vai instalar sozinho, tá bom? Mas ele vai te instalar e aí durante 7 dias você pode utilizar ele. Depois você tem que comprar a licença, tá? Então é direto aqui no site da Adobe mesmo, tá bom? Bom, então quando vamos abrir o Photoshop, né? Então, vamos abrir o nosso querido Photoshop aqui. Aí vocês vão notar que quando inicia o Photoshop, ele tem praticamente a mesma estrutura do Illustrator, tá? Então, ele utiliza praticamente a mesma estrutura e a mesma metodologia de uso. Só abrir. Espera aí que eu tenho que desabilitar um negócio, porque senão ele não abre. Agora vai abrir. Vamos, Photoshop. Não. Será que não quer abrir? Ele está instalando outra. Vou abrir aqui, que é mais fácil. Ele tá carregando, né? Dando um erro aqui no meu querido Photoshop. Vamos ver se agora vai. Vou tentar abrir aqui, que lá na outra máquina não está abrindo. Vamos lá. Pronto, agora está carregando. Ele só abria e eu... Tá, pode deixar. Eu tô tentando abrir aqui já, tá dando um erro, agora ele tá abrindo. Mas eu lembrei do cabeçalho ali, senão não dá para ver os menus, né?
Ele só carregar. Pronto. Vamos lá. Professor, não tô te vendo. É daí que você já vai ver. Vai aparecer aí. Agora apareceu a tela? Bom, então, Apareceu. só clicar em arquivo novo aqui. Então, ó, vamos lá. Então, quando a gente abre o Photoshop, vocês vão notar que a tela inicial, ela é bem próxima à tela que a gente tinha no Illustrator. Então, vocês vão notar lá que ela é bem parecida. Ela aparece a opção de novo documento, tá? Ela aparece as opções ali de trabalho, né? Então, quando vocês clicarem aí no botão de vocês, quando vocês abrirem, vai aparecer essa tela. Naquela versão que eu falei para vocês, que é a versão portátil, é um pouquinho diferente dessa aí. Essa aqui é a versão mais nova, a gente chama ela de CC, tá? Então, por isso. Mas aqui, ó, vocês vão notar que a estrutura é igual. Então, aqui, por exemplo, tem os itens recentes, os que a gente foi abrindo conforme vai criando, né? Depois tem as opções dos arquivos que já foram salvos. Conforme você vai fazendo as suas criações, ela vai aparecendo para vocês. Opções de arquivos de foto, igual tinha lá também, lá no Illustrator. Então, tinha quando você queria criar um arquivo para fotos, coisas assim, já tinha a opção de tamanhos padrões. Arquivo para impressão, a gente já falou também, são papéis que são padrão, já tamanhos que são padrão. Ele segue o mesmo padrão que a gente tinha dentro do Illustrator. Então, o padrão A4 do Illustrator é o mesmo padrão A4 agora. Não muda nada, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar o mesmo tamanho lá, 210 de largura, 297 de altura. Arquivo de arte, tá? E os arquivos para web, que a gente vai usar muito, principalmente quando, eu já falei para vocês, quando for precisar criar cartaz, cartão, banner, essas coisas assim. Tá? Então, tem essas também. E arquivos para dispositivos móveis. Aí você pega aí, tem alguns tamanhos que também são padrão. A gente já falou isso também para vocês. Tá? Então, por que se utiliza esse padrão hoje? Porque hoje, principalmente na área ali do marketing digital, trabalha-se muito, né, com essa padronização, com esses tipos de tamanhos que utilizam um padrão ali de alguns tamanhos de telefone. É lógico que depois lá em marketing digital, a gente vai aprender alguns outros tipos de padrão que agora existem, tá? Tem uns outros padrões que a gente usa também, tá? E aí você consegue trabalhar de maneira melhor. Então tem outros padrões que já são fixos, né? Que já são fixos e utilizáveis, tá? Então a gente geralmente segue esse tipo de padronização, tá? Aí aqui do lado, ó, tem a opção de nome. O nome você pode dar o nome que você quiser. Então, tá? É igual lá no Illustrator. Você não é obrigado a salvar com esse nome. Você salva com esse nome se você quiser, se achar melhor ali. Você pode mudar depois, tá? Aqui é a largura e a altura. Então, vou escolher um tamanho para impressão. Vou pegar 4. Então, a largura, igual aqui, você pode mudar também o tipo, igual a gente podia mudar lá.
Então, tenho pixels, polegadas, centímetros, milímetros, pontos e bytes. Então, geralmente, a gente trabalha ou quando vai fazer um formato para web, com pixels, ou quando você vai trabalhar com tamanho, milímetros ou centímetros. Aí a padronização vai muito do jeito que a pessoa gosta de trabalhar, tá? Não tem uma opção que seja mais recomendada que a outra, tá? Então, depende muito da sua maneira de trabalho. Então, você que escolhe. E a resolução, tá? Esse é importantíssimo. A resolução, ela vai definir o tamanho que seu arquivo vai ficar. 300 é o tamanho médio que as pessoas trabalham, mas já é um tamanho de trabalho que seu arquivo fica muito grande. Então, por exemplo, evitem trabalhar com arquivos gigantes, tá? Às vezes as pessoas às vezes querem trabalhar assim com um tamanho de arquivo que é grande demais, então não vai te adiantar muito, tá? Evitem trabalhar com um tamanho de arquivo que seja muito grande, tá? Da resolução aqui. A resolução 300 pixels por polegada, que a cada polegada vai ter 300 pontos. Você pode aumentar. Se aumentar para 500, você vai ficar com uma resolução gigante. Você pode diminuir também, seu trabalho fica menor, mas aí, lembrando que quanto maior qualidade lá no final da impressão, quanto menos, menor qualidade. Ou impressão ou exibição. Qual que é o problema da gente trabalhar, por exemplo, com um arquivo que seja com a resolução muito grande? Qual que é o principal problema dele? O principal problema é o seguinte, pode acontecer, né? Por exemplo, você vai trabalhar com um arquivo com uma resolução muito grande, você pode ter um probleminha, por exemplo, se você tem um site, vamos supor que você tem um site e você colocou uma resolução gigante lá no seu site, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer que, na hora de abrir esse site, os usuários tenham dificuldade, tá? Então, você tem que pensar em tudo isso na hora que você vai fazer a criação ali, você vai trabalhar com imagem. Tipo assim, ninguém gosta de trabalhar com um site que demore muito para abrir. Então, tem que pensar nessa opção também, quando você vai fazer criar ali, né, criar o seu site, tá? Ou fazer uma ação. Às vezes as pessoas querem fazer uma ação de marketing. Eu quero fazer uma ação e vai trabalhar com um tamanho gigante de resolução. Não vai adiantar nada. Trabalho, você corre o risco de fazer com que o seu trabalho não fique legal por causa disso, tá? Então, tem que levar tudo isso em consideração na hora de definir o tamanho aqui. O padrão de cor, aí a gente já sabe também, né? Padrão de cor, quando for trabalhar com impressão, o padrão de cor é o padrão CMYK. Então, CMYK é quando a gente for trabalhar com impressão. E quando a gente for trabalhar com uma visualização na tela, o padrão é o RGB. Então, a gente acabou de falar isso para vocês. Tá? Então, tem essas duas opções, tá? Ou RGB ou CMYK, dependendo do trabalho que você vai fazer. Tá? Então, vamos trabalhar com RGB. Aqui é o modo de cores, não tem tanta mudança assim, tá? Mas vamos trabalhar com o máximo aqui para a gente ter uma quantidade. Isso aqui é a quantidade de cor que você vai trabalhar. Hoje em dia são milhões, então não tem tanto problema, tá? E o fundo que você quer utilizar. Você pode usar um fundo que já seja branco, né? Um fundo preto, ou escolher, definir a sua cor. Você clica aqui e escolhe a cor que você quer trabalhar com o seu fundo. Tá? Vamos trabalhar com fundo branco, é melhor para distinguir. Essa é uma novidade também, essa questão do fundo.
Antigamente, quando a gente escolheu o fundo, só tinha duas opções, fundo branco ou sem fundo, que era quando você iria criar arquivos em PNG. Bom, então abri o Photoshop, só ir abrindo, carregando um arquivo, para eu ver um negócio aqui. A gente vai conseguir fazer. Eu tenho vou mostrar uma ferramenta para vocês, vamos ver se ele vai carregar. Então, você abriu, você vai notar, ele segue o padrão da Adobe de posição das ferramentas, né? Então, aqui na nossa lateral aqui, ficam as ferramentas de edição. Aqui no canto, você coloca as configurações. E aqui tem uma parte muito importante, que são as camadas. As camadas, cada camada aqui funciona como se fosse um desenho em separado. Então, quando você vai trabalhar com camadas, se você trabalhar com 100 camadas, é como se fosse um desenho. Aqui parece que é uma pergunta. Se você instalar o Photoshop e eu não tiver resolução no aparelho. Ele só vai. O Michael perguntou se ele instalar o Photoshop e não tiver a resolução do aparelho dele. Não tem problema, mas ele só vai. A imagem ele vai te mostrar normal. Tá? Não tem problema, não. A resolução só vai distinguir o tamanho do aparelho. Então, aqui na questão das camadas, tá? Cada camada, ela trabalha como se fosse uma imagem diferente, tá bom? Então, por exemplo, se você tiver 10 camadas, então, como se fossem 10 imagens diferentes. Vocês vão entender a hora que nós começarmos a editar, tá? Aqui é a tabela de cores, você tem as amostras de cores aqui, ou então, você pode fazer igual nós fizemos lá no Illustrator, dá 2 cliques aqui, ele mostra a paleta de cores. Igual eu mostrei para vocês, primeiro você escolhe a cor e depois a intensidade. Tá aqui, ó, por exemplo, eu quero escolher uma cor em RGB. Eu posso ir lá igual está no livro, ó, se eu quiser a cor pura, vou pegar aqui na página. Ó, por exemplo, vou pegar, deixa eu ver, tem o puro do RGB aqui. Eu quero pegar a cor vermelho. Então é 255 no red e 0 nos outros. Olha lá, deu a cor vermelha. Se eu der OK aqui, ó, ele vai mostrar o vermelho aqui embaixo. Tá? Não, eu quero usar a cor verde. Coloco 0. E aqui no green eu ponho 255. Olha lá, vai ser verde. Tá? Quero usar o azul, mesma coisa. Era aqui, coloco só 255 no azul. E aí eu tenho a minha cor pura e eu posso ir mudando a tonalidade dela, ela vai mudando os números aqui. Vou anotar aqui embaixo, tá? Bom, então aqui, ó, essa é a ferramenta primeira, chama Mover. Ele também trabalha com grupos de ferramentas. Nós vamos ver com calma cada um. Uma coisa que vocês têm que começar a se acostumar é principalmente quando você abrir um projeto de fora, você já vir e clicar aqui, ó. Tá, tem um cadeadinho aqui, ó. Esse cadeadinho está falando que a camada está bloqueada. Eu vou tentar importar um arquivo de fora, para ver se ele vai aceitar, porque senão eu tenho que fazer uma... Pronto, ó, importei um arquivo de fora. Tem arquivos que você vai importar e ele já vai vir desbloqueado, ele está sem o cadeadinho. A grande parte dos arquivos, tanto que você abre quanto você importa, ele vem com um cadeado, né? Que esse cadeado para proteger a camada. Então, enquanto tiver com esse cadeadinho ativo e eu tiver com essa camada em exibição, eu não consigo mexer, tá? Então, para importar o arquivo, é a mesma coisa, gente. Você vai clicar no arquivo lá onde ele está salvo e arrastar para dentro do Photoshop, tá? E aí ele vai exibir aqui. Então, essa ferramenta é a ferramenta Mover. Aqui são as ferramentas de seleção retangulares, tá? Então, mais uma vez, igual lá no Illustrator,
Quando a vez você vê uma ferramenta e ela tiver com uma... Professor, aí no caso você está desenhando um ventilador, não é? Não entendi. Aí no caso você está desenhando um computador, quer dizer, um ventilador, não é? Eu peguei ele pronto já. Ah, tá. Então, voltando. Então, aqui, ó, esse primeiro grupo aqui, ó, são ferramentas de seleção. Fiquem tranquilos, nós vamos ver uma por uma. Tá? Então, aqui a retangular. E toda vez que você vê uma flechinha, se você clicar com o botão direito, ele vai exibir mais ferramentas. Então, são ferramentas de seleção. Se eu clicar e arrastar, ele vai selecionar com aquele formato. Então, tem o retângulo, ó, o elíptico, tá? E aí as barrinhas. Essa ferramenta de seleção do laço, a gente vai aprender, ele pode ser por pontos ou arrastando, são todas ferramentas de seleção. Essas são a seleção das varinhas, então você vai clicar e arrastar, tá? Essa aqui é a ferramenta de corte, você vai escolher um lugar para cortar, para aprender também. A ferramenta conta-gotas, essa é importantíssima. A conta-gotas aqui, ó, eu posso clicar num lugar e ele vai mostrar exatamente a cor que eu quero. Olha que legal. Ó, por exemplo, eu escolhi a ferramenta conta-gotas e aí eu quero saber que cor que é esse laranja aqui. Eu venho aqui, ó, e aí ele vai mostrar exatamente a cor que está usando. Ou então, esse mais clarinho. Olha lá. Aí a hora que eu der OK, se eu precisar pintar, a cor selecionada é exatamente a que eu utilizei aqui no ponta-gota, tá? Ferramenta de correção. As ferramentas de pincel de correção, a gente usa para quê? Para quando você está com... tirar aquela ferramenta de olho vermelho, corrigir cor de dente, tirar alguma ruga de uma imagem, aí a gente consegue fazer isso. O pincel é normal, clicar nele, ele vai ter a opção de só de desenhar. Olha lá, tá? Tem o carimbo a gente usa quando a gente precisa selecionar alguma área. O histórico, o pincel histórico é quando você fez uma ação e você quer voltar a ela ou você quer avançar. Ferramenta borracha, ferramenta de corte. A ferramenta degradê, que a gente já usou bastante, para fazer mistura de cores. A gente usou a mesma função lá do Illustrator. De desfoque, isso é importantíssimo, depois a gente vai ver quando uma imagem está desfocada, a gente vai fazer também. Ferramenta de sobreposição. A caneta aqui, ela tem um funcionamento um pouco diferente da caneta do Illustrator. Então, apesar dela também trabalhar com pontinhos, a gente não tem tanta liberdade igual tinha lá quando utilizava o Illustrator, tá? Então, a gente não tinha tanta liberdade, não tem tanta liberdade aqui no uso da caneta quanto a gente tem quando vai usar o Illustrator, tá? A ferramenta de texto, uma coisa legal dos textos no Photoshop, vocês vão perceber que o texto no Photoshop dá para fazer bem mais edições, bem mais, criar bem mais efeitos do que a gente tinha lá nos textos do Illustrator. Então, a ferramenta texto, se você clicar no uso básico dela, deixa eu trocar essa cor aqui, que é uma cor horrível. Bom, então, vocês vão notar que a parte básica dela, tá, da ferramenta, vou selecionar ela aqui. Aqui em cima vão aparecer, ó, aqui é a fonte, tipo de fonte que eu vou usar. Aqui é a estrutura, itálico, sublinhado e tal. Aqui o tamanho. E aqui a transposição, aqui a cor. Aí tem os efeitos que a gente pode usar, esses são de distorção, por exemplo. Ó, posso criar um arco. Aí. Tem mais alguns outros que a gente vai aprender no decorrer da aula, tá? Então, aqui eu posso aumentar ou diminuir a curvatura dele, tá?
a direção que eu quero pôr. Isso aqui vai muito da criatividade de vocês, tá bom? Parte para baixo, parte para cima. Concha. Um monte. Olha, isso é legal. Sinalizador, ondas. Então, todos os efeitos que você pode usar no seu texto. Fiquem tranquilos que a gente vai ter aula só para falar disso, tá? Alguns efeitos que a gente pode pôr de texto aqui, tá? Deixa eu ver mais. Bacana. O jogador tá mais legal. Aí. Ó. Dá uma aumentada nele aqui para ficar mais bacana. E aí tem umas outras ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar aí o nosso texto, tá? Mas o que vocês vão notar de diferenças entre um e outro, principalmente, tá? É que o Photoshop ele te proporciona mais ferramentas de edição do que nós tínhamos lá, né? É lógico, igual eu falei para vocês. Quadro branco, esse que está no fundo, é aqui, ó, arquivo novo. Aí você vem na opção criar. Vem aqui, ó. Vai aparecer novo documento. Você vem aqui, ó, na opção criar. Ele vai aparecer esse quadro branco do fundo. Tá? Bom, então, aí vocês vão notar, então, que o Photoshop ele tem mais. Aqui, ó, aqui é a alteração que você pode fazer na imagem, alteração na sua camada, algumas seleções, alteração de texto, ó, tá? Alguns filtros, aí a gente vai trabalhar com ele. 3D, aí 3D, olha o tanto de coisa que tem em 3D. Tá? Então, o Photoshop, vocês vão notar que ele tem bem mais ferramentas, tá? E aí, olha só uma legal. Tem um sentido que eu escolhi o ventilador, tá? Para a gente falar hoje ali, para mostrar para você. Se eu selecionei a camada do ventilador, eu posso vir aqui, ó. Em filtro. Aí eu venho aqui, ó, galeria de desfoques. Aí escolho a opção desfoque de giro. Olha que legal o efeito que ele vai criar. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Bom, ele abriu aqui. Eu vou escolher onde eu quero fazer o meu desfoque. Posicionar ele um ângulo maior. Escolher ele inteiro. Ver se vai ficar bom. Aumento. Ixi, aqui ficou muito grande. Diminuindo. Um pouquinho. Olha lá, ele vai... A hora que eu der OK, ó, ele vai me simular como se o meu ventilador fosse tirado uma foto dele com ele girando. Ele vai demorar um pouco para configurar.
está terminando. Então, assim, aí ele vai criar esse efeito depois na imagem, e aí é legal para você. Tem vários efeitos que vocês podem estar fazendo. O legal do Photoshop, além da criação de efeitos e desses trabalhos que a gente vai fazendo, né, é você ir testando a quantidade de desfoque que você vai usar e assim por diante. O que eu quero de vocês é assim, fiquem calmos, a gente vai aprender isso com calma, cada ferramenta a gente vai entender o uso dela, fazer algumas vezes, as imagens não estão prontas para vocês usarem, tá? Não é para desesperar e tentar, não. Ele vai demorar um pouco para cancelar, o resto da vida. Mas aí deu para entender, ele vai mostrar ele girando aqui, tá? E tem outras. Por exemplo, tem a ferramenta para engordar, para emagrecer, tem ferramenta para tirar olheira do olho, tem ferramenta para você pegar aquelas fotos que estão danificadas e melhorar ela. Photoshop tem um monte de ferramentas para trabalhar. É para falar bastante dele. E aí tem coisas que são truques, né? Que não são ferramentas. Por exemplo, esse truque aqui do girar é um truque que a gente usa para, por exemplo, dar um efeito como se tivesse tirado. Você pode, por exemplo, pegar está montando uma cena, pôr esse ventilador no lugar do que estaria, né? E tirar como se estivesse em movimento. Tem alguns efeitos que você pode ir criando, que vai dando algumas opções, tá? Só abrir aqui. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Abriu a ação. Terminando de carregar aqui, cantando. Bom, então, assim, depois que termina, ele vai mostrar lá, só vai mostrar esse arquivo do jeito que ele está aí, girando para você, tá? Só eu abrir outra. Só abrir, eu vou pôr. Abrir, eu vou pôr a pesquisa para vocês agora. Ah lá. Simula ali o efeito do ventilador, né? Bom, a gente vai
Na aula que vem a gente vai continuar a trabalhar com Photoshop. Eu vou mostrar mais algumas ferramentas para vocês. Uma coisa que vocês vão notar, o Photoshop ele é bem legal de trabalhar. O uso dele é bem bacana, tá? E assim, grande parte das ferramentas do Photoshop, vocês vai ser do dia a dia, tá? Conforme vocês vão mexendo, conhecendo, igual eu falei para vocês. São ferramentas que têm intensidade de uso, intensidade de trabalho, tá? E conforme você vai trabalhando com uma intensidade maior ou menor, você consegue, né, fazer com que tenha um uso melhor daquela ferramenta. Então, por exemplo, igual ali, a ferramenta do desfoque, do giro, né? Conforme você vai aumentando a porcentagem dela, ela vai trabalhando melhor ou pior, fazendo uma edição melhor ou pior. Tá? Então, é muito interessante vendo isso aí. Quando nós por exemplo, formos conhecer as ferramentas de inflar e diminuir, né? Vocês vão notar também, a ferramenta ela vai trabalhar de uma maneira, né? E vocês, assim, conforme você vai aumentando ou diminuindo a intensidade, ela vai, né? Ela vai trabalhando, melhorando ou piorando ali o seu uso, né? Entre aspas. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é assim, o Photoshop, ele é um software de edição, mas ele não faz tudo sozinho. Tá? Então, mas, pô, Photoshop, eu vou usar a ferramenta lá de emagrecer, ele não vai fazer tudo sozinho para você, tá? Quando você for usar a ferramenta, você tem que utilizar o recurso para fazer a criatividade sua. Então, a ferramenta ela te auxilia, tá bom? Então ela vai te auxiliar no uso do dia a dia no seu trabalho e aí vai da sua habilidade, conforme eu falei. Você não vai pegar, ele é bem mais simples. Você não vai pegar, clicar na ferramenta e ele vai fazer para você. Pessoal, aí na tela de vocês está os exercícios dessa semana, tá? Então essa primeira aula, os exercícios são mais teóricos, tá? Por favor, façam, igual eu falei no Illustrator para vocês. O único jeito de vocês aprenderem é fazendo os exercícios, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, vou estar por aqui ainda, ou então, já assim, terminando, eu respondo, tá? Pessoal, muito obrigado e até agora, próxima semana. Ano que vem a gente volta. Mando sim, ô Jair, eu vou mandar a pesquisa aí no WhatsApp de vocês. Então, pessoal, obrigado, boa semana para vocês, até semana que vem.